Oi, gente, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre cooperativas. Vamos falar agora sobre os cooperados, que são os sócios das cooperativas, né? Bom, como nós dissemos anteriormente, a sociedade é um grupo de pessoas que se reúne para exercer suas atividades. A princípio, nas cooperativas singulares, né, os cooperados eles devem ser pessoas físicas, admitindo-se apenas excepcionalmente pessoas jurídicas como sócias, desde que essa pessoa jurídica desenvolva a mesma atividade econômica da cooperativa e que aquela pessoa jurídica não tenha fins lucrativos. Além disso, gente, normalmente, para a entrada de pessoas jurídicas, como sócio da cooperativa, vão ter algumas condições estabelecidas no estatuto. Isso não só para as pessoas jurídicas, mas também para as pessoas físicas, como, por exemplo, se é uma cooperativa de médicos, só médicos podem ser sócios, tá? Isso não configura qualquer tipo de discriminação, é relacionado à atividade econômica. Bom, uma vez que eu me torne sócio de uma cooperativa, eu vou assumir obrigações, responsabilidades, do mesmo jeito também que eu vou passar a gozar de certos direitos decorrentes dessa minha condição de sócio. Lembra lá que nós falamos? O status de sócio me traz tantos direitos como deveres e obrigações. Uma das principais obrigações que serão assumidas é o dever de lealdade para com a cooperativa e para com os outros associados, né? Se é uma cooperativa dos produtores de leite, que nós estamos tentando, por exemplo, incrementar, melhorar a produção do leite no município, não justifica eu comprar um equipamento e tentar fazer isso por conta própria, né? Outra coisa também, os cooperados têm o dever de concorrer para os prejuízos. Eu sou sócio nos ônus e nos bônus. E os sócios também têm a obrigação de contribuir para a formação de reservas. A gente vai ver que existe um fundo na cooperativa que é destinado às reservas, às contingências, tá? E caso a cooperativa também haja um capital social que seja estabelecida para a entrada, né, existe a obrigação de contribuir para esse capital. Lembra lá que eu falei para vocês quando a gente começou do Sicob? O Sicob cobra, né, 1.500 como a sua cota, como subscrição para o capital social. Bom, em contrapartida desses deveres, dessas responsabilidades, o sócio tem o direito de igualdade. E isso fica muito evidente quando a gente vê o critério de votação. Independente do número de cotas que eu tenho, meu voto vai valer o mesmo. O voto de um cooperado é o mesmo que de todos os outros, independente da participação do capital social. Além disso, se a cooperativa for liquidada, se a cooperativa acabar, vai haver o direito de rateio das sobras da cooperativa, né? E outro direito também que a gente não pode se esquecer é o direito de associar, de entrar e de sair da cooperativa. Mas qual que é o número de sócios? Qual é a quantidade de sócios que deve ter uma cooperativa? Bom, uma das características marcantes das cooperativas é que não tem que ter um número máximo de sócios, mas também exige-se, não há exigência de um número mínimo necessário para compor a administração da sociedade. Se quiser ter 20 compondo a administração da sociedade, os 20 vão poder participar. Bom, quanto à existência desse número máximo de membros de cooperados, não existem maiores problemas, uma vez que nunca foi da natureza de qualquer sociedade essa limitação. Se vocês olharem lá na sociedade limitada, na sociedade anônima, principalmente, não tem nenhum tipo de sociedade existe essa limitação máxima. Já
em relação ao número mínimo, existem algumas discussões a serem travadas. Por quê, gente? Porque a Lei 5.764, que é a lei específica que nós estamos estudando, estabelecia um número mínimo de 20 sócios para as cooperativas singulares. Uma parte da doutrina entende que essa regra se manteve, salvo se número maior for necessário para compor os órgãos administrativos. Lembra lá do Conselho Fiscal, que tem no mínimo 3 membros e 3 suplentes, o Conselho de Administração? Então, essa orientação vem da Organização das Cooperativas Brasileiras, tá? Então, que prevalece o que está lá no artigo 6º, inciso 1 da lei especial. Em contrapartida, tem uma parte da doutrina que fala que para criar uma cooperativa são precisos é necessário apenas 4 cooperados para a administração da sociedade. Então, alguns entendem, né, que o Código Civil, quando ele não colocou um número mínimo de sócios, ele derrogou as regras da Lei 5.764 de 71, tá bom? E assim, tem doutrinadores que falam, olha, mas o número mínimo seria 9, tendo em vista 3 membros para a diretoria e 6 membros para o Conselho Fiscal. Lembra lá que na diretoria não tem suplentes? Então, o número mínimo teria que ser 9, tá? Eu meio que concordo com essa regra, porque se a lei estabelece que tem que ter, no mínimo, 9 pessoas para compor os órgãos de administração, o número mínimo de sócios teria que ser 9. Bom, a gente tem que lembrar também que, apesar desse número mínimo ser 9, tem essa divergência na doutrina, mas que a gente tem que lembrar que a lei pediu a rotatividade do Conselho de Administração, que tem que, cuidado para vocês não confundirem aqui. No Conselho de Administração tem que ser renovado pelo menos 1/3 dos membros. No Conselho Fiscal é o contrário, tem que ser renovado 2/3 dos membros. Tá bom? Então, assim, se a gente levar em conta os 9 e essa renovação, a continha fecharia em 13 sócios, para que a cooperativa funcione sem problemas e fazendo a renovação periódica aí da administração. Bom, uma das características das cooperativas é a distribuição das sobras e juros. Bom, eu disse para vocês lá no início que as cooperativas não tinham fins lucrativos, mas a gente não pode negar que o exercício da atividade econômica vai gerar resultados. Se esses resultados forem negativos, forem prejuízos, eles vão ser repartidos entre os sócios. Mas se o resultado for positivo, for lucro, pode haver a distribuição dessas sobras. Ressalte-se que esse resultado positivo não é a mesma coisa que lucro, porque não é lucro que buscam as cooperativas. Elas trabalham com serviços a custo menor, elas trabalham com produtos a custo menor e elas fazem isso para os seus cooperados. Bom, uma vez que haja resultados positivos, sobras, esse resultado positivo pode ser destinado a uma reserva ou a algum fundo e não necessariamente ser distribuído aos sócios, certo? Então, onde que vai estar definido isso? No estatuto. Geralmente destina-se 10% para os fundos, para as sobras, e o restante, destina-se 10% para as sobras, para os fundos, para as reservas, e o restante vai para sobras, para eventuais sobras para os sócios. Bom,
A Lei 5.764 diz também que a Assembleia Geral pode atribuir outro destino aos resultados. Entretanto, o Código Civil, quando a gente analisa o Código Civil, nos leva ao entendimento de que esse dispositivo foi derrogado, de modo que hoje impõe-se a distribuição dos resultados, não deixando mais esse poder para a Assembleia Geral. Então, assim, o Código Civil fala uma coisa, a lei fala outra, então o entendimento é que hoje a Assembleia Geral não vai poder mais decidir. Então, a sobra ou esse resultado positivo ou vai ter que ir para a sobra ou vai ter que ir para a reserva. Bom, outra coisa, apesar disso, da Assembleia Geral não ter mais esse poder de decisão sobre o destino das sobras, ela pode estabelecer o pagamento de juros fixos ao capital, realizado pelo cooperado. Vamos pensar assim, eu subscrevi R$ 1.500 para entrar no Sicoob. Então, o estatuto pode prever que, em havendo sobras, eu recebo esses dividendos, o que a gente chama lá na sociedade normal, que essas sobras sejam pagas através dos juros do meu capital investido, tá bom? Mas esse pagamento de juros que eu vou receber pelo meu capital investido, ele tinha um limite máximo previsto pela Lei 5.764, que era de 12% ao ano, tá? Então, apesar do Código Civil não falar nada, não estabelecer nada sobre o limite, a gente entende que esse limite foi derrogado, porque se o Código silenciou, falou que não há limite, entende-se que a gente pode ser, se sobrar, se esse juro for superior a 12% ao ano, ele pode sim ser distribuído ao associado.